Graça e paz, mais um Teologando a Palavra de Cristo, ainda no capítulo de número 26 de Mateus. Hoje nós vamos falar a respeito de um texto muito importante da Palavra de Deus. Nós vamos falar a respeito Nós vamos falar a respeito de Jesus no Sinédrio. Jesus então comparece na presença de Anás e Caifás. Nós vamos ver todo o desenrolar dessas questões aí, tá bom? Vou ler o texto. Ele vai do capítulo 26, do versículo 57 até o versículo de número 68. Eu vou trazendo em destaques aqui os versículos que mais chamam a nossa atenção. Primeiro versículo de número 57 diz assim: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Versículo 59 diz: Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando: Ele disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada responde ao que estes dispõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Nisto respondeu Jesus: Tu o dizes. Então, eu vos declaro que, desde agora, o Todo-Poderoso é vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Naquela tarde, Jesus ele havia sido interrogado por Anás, o sumo sacerdote anterior e sogro de Caifás, que o enviou à casa de Caifás para ser interrogado. Está lá em João, capítulo 18, do versículo 12 ao versículo de número 24. Em vista, então, da pressa de terminar o julgamento e ver a morte de Jesus antes do sábado, em menos de 24 horas. Os líderes religiosos, então, o que eles fizeram? Eles se encontraram à noite na casa de Caifás e, em vez de esperarem pelo amanhecer para se reunirem no templo para fazer aquele julgamento, fizeram então ali na casa dele mesmo, reunindo ali alguns escribas, alguns fariseus. Esse conselho era a instituição religiosa e política mais poderosa dentre os judeus. Embora os romanos controlassem o governo de Israel, concediam o poder
aos judeus da administração, ou para administrar todas as questões religiosas. E algumas pequenas partes a respeito de algumas questões civis. Esse conselho, então, ele tomava a maioria das decisões locais que focavam o cotidiano do povo. Mas uma sentença de morte exigia a aprovação do Império Romano. Não podia ser feito assim. Lá em João, capítulo 18, versículo de número 31, inclusive, fala sobre essa parte também. Esse conselho, então, ele tentou encontrar testemunhas que pudessem distorcer alguns dos ensinamentos de Jesus e, finalmente, encontraram duas que deturparam o que o Mestre, o Senhor Jesus Cristo, dissera sobre o templo. Afirmaram que Jesus asseverava que podia destruir completamente o templo. E isso, claro, para eles era uma grande blasfêmia. Na verdade, Jesus ele não estava falando do templo. Jesus havia dito: derribai este templo, o seu corpo, e em 3 dias o levantarei. Está lá em João, capítulo 2, versículo 19. Jesus, então, ele se referia ao seu corpo, não ao edifício. Ironicamente, os líderes religiosos estavam prestes a destruir o corpo de Jesus, exatamente como ele predisse. E 3 dias depois, ele ressuscitaria dos mortos, cumprindo assim, então, essa linda e maravilhosa profecia dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, então, confessa abertamente a sua realeza ao dizer que era filho do homem. Jesus estava afirmando ser o Messias. Seus ouvintes estavam, então, conscientes disso. Naquele momento, a consciência deles estava, então, a prova. E eles decidiram então crucificar o seu Messias, crucificar o seu mestre, condenando por blasfêmia. O mestre sabia que essa declaração o levaria à morte, mas não entrou em pânico. Mostrou-se calmo, corajoso e determinado. O sumo sacerdote, então, acusou Jesus de ter blasfemado ao intitular-se Deus, claro. Para os judeus, este era um crime muito grave, passível de ser punido com a morte. Levítico 24:16. Então, os líderes religiosos, eles se recusaram a considerar que as palavras de Jesus pudessem ser verdadeiras. Haviam decidido então matá-lo. Por que mataram Jesus? Foi só porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias? Ou porque Jesus disse que era o próprio Deus? Não. Simplesmente também por outra razão emocional, né? Que é o ciúme. Jesus atraía a ele todas as pessoas que participavam do templo e das sinagogas. Então o templo e as sinagogas começaram a ficar vazios, né? E eles não podiam então exercer a função que era a função de Moisés de liderar o povo, e era tudo o que eles queriam. Por que, Décio, que eles faziam isso? Diferente dos dias de hoje? Tudo que entrava pertencia àqueles principais líderes religiosos judaicos da época. Nada diferente dos dias de hoje, tá, gente? Muitas pessoas, não estou dizendo todos os pastores, não estou dizendo que todos os sacerdotes fazem isso, tá bom? Também não vou dizer que a grande maioria faz, mas nós bem sabemos que muitos fazem. Melhor dizendo, alguns fazem, né? Para não dar assim volume de quantidade.
de pastores que fazem. Mas nós sabemos que há pastores e há sacerdotes que fazem. Então, por causa disso, né, por causa da queda dos lucros, do dízimos e das ofertas no santuário, Jesus também foi levado à cruz. Agora, o motivo verdadeiro, alguns diriam derradeiro, mas o motivo verdadeiro foi um só. Foi para que nós pudéssemos ver Deus de frente. Para que tivéssemos livre acesso a Deus com a remissão dos nossos pecados. Mais uma vez, Jesus, da cruz do Calvário, nos torna livres, completamente livres do pecado. O pecado já não nos domina mais. Nós temos então que entender isso e vencer cada dia o pecado, o erro, a transgressão. Cada dia mais corrermos para aquilo que é perfeito. Sabemos que não chegaremos à total perfeição aqui na Terra. Nós temos as condições necessárias hoje, por causa de Cristo, para chegarmos a um nível de justiça e santidade aqui, muito grande, demonstrando então que somos filhos e filhas de Deus abençoados. Bom, vamos lá. Então os líderes religiosos, eles se recusaram a considerar que as palavras de Jesus pudessem ser verdadeiras, haviam então decidido já matá-lo e selaram também o próprio destino deles mesmos, a serem condenados ao inferno eterno. Assim como os membros desse conselho, você, isso é importante, presta atenção no que eu vou dizer e medite, você deve decidir se Jesus disse uma blasfêmia ou a verdade. Sua decisão terá implicações eternas na sua vida. Que mais uma vez Deus esteja abençoando rica e poderosamente as nossas vidas. Mais um Teologando a Palavra de Cristo que termina aqui e que nós venhamos no próximo Teologando a Palavra de Cristo estudarmos mais profundamente esta linda e maravilhosa palavra. Que o Espírito Santo de Deus esteja a falar poderosamente no coração, em nome de Jesus. Graça e paz.